Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu vou falar sobre a Parashá Korach, que vai de números 16, 1 até o 18, 32. Porém, como você sabe, estamos começando pela Brit Hadashah. E a Brit Hadashah nos traz uma preciosidade. Atos capítulo 5, que fala sobre duas personagens, um casal chamado Ananias e Safira, e você conhece bem esta história. Os discípulos estavam reunidos e eles estavam recebendo doações, ofertas que as pessoas estavam trazendo para que eles pudessem dar manutenção na vida das pessoas, ajudar as pessoas com tzedakah. Então olha só que interessante. Nesse ínterim, algumas pessoas vendiam os seus bens porque tinham muitas coisas e pegavam aquele valor integral da venda e entregavam aos apóstolos. Eles usam uma expressão: depositavam aos pés dos apóstolos. Significa que os apóstolos agora tinham autoridade sobre aquele valor para poderem, então, dar a ele a devida finalidade, ajudar as pessoas que estavam com necessidade. Mas acontece uma coisa interessante, porque esses apóstolos que são os enviados, né, são os enviados do Senhor, eles estavam recebendo isso e Ananias e Safira ficaram sabendo disso e quiseram ajudar. Porém, o texto diz o seguinte, né, que eles levaram um valor e disseram assim, ó, esse aqui é o valor da venda. Só que aquele na realidade não era o valor da venda. Por que que não era? Porque o Espírito Santo revelou para Kefa, que é Pedro, e Pedro disse o seguinte para ele: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Ora, se ele desse o dinheiro, seria bênção. Se não desse, seria do mesmo jeito. Entendeu? Mas o problema todo foi a mentira. Então, eu gostaria de me deter nessa palavra mentira. Eu quero até parar um pouco o texto aqui para falar um pouco sobre mentira. A mentira é uma coisa muito interessante, porque essa palavra mentira, ela vem do termo hebraico sheker. E sheker são três letras hebraicas, o shin, o kof e o resh, que quando a gente faz a gematria, que é a soma das letras para dar um determinado valor, porque você deve saber que cada letra em hebraico também é um número. Então, quando você soma a palavra sheker, ela dá 600. E quando a gente faz a redução, fica só o 6. Bem, o que essa palavra tem de curioso? A palavra sheker, ela tem essas três letras, o shin, o kof e o resh. E dessas três, o shin é o que tem um apoio maior, porque o kof e o resh, eles só têm um apoio muito tênue. E eles não têm segurança, então. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso fala um pouco para a gente daquilo que a mentira significa. Ou seja, a mentira ela é algo que ela não tem um suporte muito bom. E ela está ligada ao número 6, que é o número do homem, e também é o número do mal. Então, com essas informações, nós vamos começar a construir algo no que diz respeito a essa questão da mentira. Uma das coisas que... Agora vamos para a atualidade, né?
A sociedade contemporânea, a nossa sociedade, eles estão banalizando a mentira de uma tal forma que quando a gente fala da nossa sociedade, de psicologia, a psicologia já vê isso como uma perversão. Olhe só isso, tá? E eu estou aqui num site chamado Cielo Brasil. E esse site é um site da Sociedade de Psicologia, e eles estão falando justamente isso. Ele fala dessa internalização da mentira que destrói a psique humana. Então, a mentira acabou se constituindo, segundo este site, um dos principais atributos das relações sociais. E virou coisa comum mentir. Então, para as pessoas hoje, a mentira virou algo banal. Não tem problema isso. Ah, contar uma mentira? Por que não? Então, ela é uma manifestação que esse site chama de lei da hipocrisia normatizada. O que eles estão querendo dizer com isso? Que quem mente tem como norma ser hipócrita. Entendeu isso? Isso é muito interessante porque a mentira usa de palavras sutis e enganosas que vão subverter e oprimir as pessoas. E a mentira, ela destrói relacionamentos, porque ela acaba com desejos, ela acaba com pensamentos, ela acaba com ações, e a mentira acaba colocando a pessoa em oposição à outra, porque quando se descobre uma mentira, então se levanta uma cortina de desconfiança. E aqui é uma coisa muito interessante, porque isso gera um perigo entre grupos de pessoas, seja um pequeno grupo, seja um grupo grande, e até dentro de nações. Porque dependendo de quem diz a mentira, isso pode contaminar uma nação inteira. E nós sabemos o que significa isso, quando se fala da governança do nosso país, né? E isso também é uma coisa muito interessante, porque os irmãos sabem que no mundo foi institucionalizado um dia para mentira. Os irmãos se lembram disso? É o tal do 1º de abril. E segundo uma pesquisa que eu fiz aqui, essa institucionalização ela começou a partir do século 13 ou 16, ninguém tem ninguém consegue cravar para dizer assim, foi tal época que começou. Então, isso se começou como uma forma de achaque, né, como uma forma de zombar das outras pessoas. Então a mentira, nesse dia, ela era permitida para tudo. Inclusive com coisas que poderiam abalar as estruturas emocionais de pessoas. Tudo isso, irmãos, mostra pra gente o seguinte, que o diabo tem tentado, ao longo dos séculos, colocar a mentira num patamar maior até do que a verdade. E aí, irmãos, existe uma frase, né, muito interessante, e eu quero contar para vocês uma parábolazinha que diz respeito a essas duas coisas. A parábola é uma parábola judaica, quando a mentira e a verdade se encontram. A mentira, então, disse para a verdade, bom dia, dona Verdade. A verdade foi conferir se realmente era um dia bom, um dia legal. Olhou para o alto, ela viu as nuvens, não viu chuva, os pássaros cantavam, e vendo que realmente era um bom dia, ela respondeu para a mentira. Bom dia, dona Mentira. Está muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade,
relaxou. Então a mentira convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se das suas vestes, pulou na água e disse: venha, dona Verdade, a água está uma delícia. Assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou as suas vestes, mergulhou e a mentira saiu da água e vestiu-se com as vestes da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se das vestes da mentira. E, por não ter com que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua. E aos olhos das outras pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Essa parábola judaica, ela é o retrato da humanidade. A humanidade continua agindo da mesma forma. E Satanás tem feito isso e sedimentado isso no coração das pessoas com o intuito de fazer com que a mentira vestida de verdade seja aceita. Mas a verdade nua e crua, não, isso não. A gente não pode aceitar isso. Então isso tem sido parte da história da humanidade já há muito tempo. E uma coisa muito interessante é que quando nós lemos o texto, voltando para Brit Hadashah, de Atos capítulo 5, nós temos uma coisa que é diferenciada. Porque quando Kefa confronta Ananias, Ananias ouve aquelas palavras e cai morto. Ok, vamos então tirar uma lição disso aqui, muito séria. A mentira produz morte. Se você prestou atenção no texto que eu li aqui, Kefa não disse você mentiu para mim. Kefa disse você mentiu para o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali com Kefa, com Pedro. Você entendeu isso? Então olhe só a importância de se falar a verdade. Dando continuidade, aquele homem ele é levado por alguns jovens e é levado para que ele seja sepultado. Passaram-se umas 3 horas e entrou a mulher e ela não sabia do que tinha acontecido. Novamente os apóstolos, os enviados do Senhor, perguntam: vocês venderam, portanto, aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. E Kefa mais uma vez disse: por que você e seu marido, né? Porque que entre vós vos consertastes, fizeram um acordo para poderem tentar o Espírito do Eterno? Ele disse assim: eis aí a porta, os pés daqueles que sepultaram seu marido, e também vão te levar para lá. O que aconteceu com a mulher? Ela caiu aos pés deles e morre. Então esses mesmos jovens levam-na e sepultem para ser sepultada junto do seu marido. Isso trouxe temor para toda a congregação. E aqui, irmãos, nós temos algo muito interessante. Eu fico imaginando se hoje acontecesse isso nas nossas congregações, sinagogas ou igrejas. Como é que seria isso? E isso, irmãos, é uma coisa muito séria, porque, como eu disse para vocês, a psicologia vê como algo institucional e como algo doentio, como uma enfermidade da alma, dizer mentira. As pessoas acham isso normal, mas o Espírito Santo não acha que é normal. O Senhor não acha que é normal. Tanto que esse casal morreu.
E aí vem aquela pergunta, morreu e foi para onde? Eu acho que a resposta é muito fácil. E olhe que há uma situação que a gente precisa agora ir para ela, para a gente poder lembrar mais claramente do poder da mentira. Isso começou a acontecer lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, quando Rava, né, a nossa querida Eva, estava lá sozinha, nos seus afazeres, quando a serpente chega e começa a conversar com ela. E é interessante notar a conversa que ambas têm, a Rava e a serpente. Porque a serpente, ela não questiona, ela não bate com o eterno de frente. Ela faz uma pergunta. E nessa pergunta ela coloca uma dúvida. E quando a dúvida entra no coração de Rava, o que ocorre? Ela então mente. Quando ela mente, a serpente então pega aquela mentira, e a serpente já estava mentindo também, então agora a serpente percebe que Rava está falando a mesma língua dela, ela está replicando a sua ação. E ao replicar a sua ação, a serpente então pega a Rava e agora ela tem condições de enganá-la. Quem cai na mentira é enganado pela própria mentira, como no conto. A verdade acreditou na mentira e foi enganada pela mentira. Então, quando Rava come o fruto que lhe havia sido dito que não era para comer, ela então entende o que acontece, porque na hora há uma transformação espiritual dentro dela, há uma quebra. E ela então vai transmitir isso ao seu marido, dizendo para ele comer do fruto, porque ela já havia comido. Então, nós temos aqui uma situação em que a mentira, ela nasce muito antes disso aqui, que está relatado em Atos capítulo 5. Isso aqui mostra para a gente que todas as vezes que a mentira é dita, ela gera a morte de alguma forma na vida da pessoa. E por incrível que pareça aqui, em Atos, a morte foi espiritual e física. Porque quem está dizendo mentira, está dizendo algo que está relacionado a Satanás e as trevas. E quando Yeshua comenta sobre Satanás, ele diz que ele é o pai da mentira, significando o quê? Que ele gerou a mentira e trouxe a mentira à existência, quando ele começa a questionar o Criador. E por isso, como ele teve muitos adeptos que ouviram a sua mentira e foram atrás, Satanás hoje, ele se ocupa em usar este mecanismo da mentira que não tem apoio. Você lembra que a mentira não tem apoio. E enganando as pessoas. Mas olha só, deixa eu mostrar para você uma outra coisa, porque eu acho que isso aqui é muito importante da gente falar sobre isso. Em contrapartida, a verdade em hebraico é emet, né? E emet é a letra Aleph, a letra Men e a letra Tav. Então, vamos entender isso aqui. Quando a gente pega a gematria da 441, reduzindo da 9, 441, 9, somando, ok? Então veja bem, a mentira, ela não tinha apoio. A verdade, as letras, Aleph, a letra Men e a letra Tav, todas elas estão bem apoiadas na linha. E isso significa o seguinte, que a mentira não tem apoio, mas a verdade ela está plenamente apoiada. Uma outra coisa interessante é que a palavra Emet, verdade, ela tem a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio e a última letra. Então a verdade ela tem começo, meio e fim.
E diz o ditado que a mentira tem perna curta, porque logo ela é descoberta. A verdade não. A verdade, ela tem todo um traçado que leva a uma finalidade, a finalização, a conclusão de algo. Olha que interessante. Quando você pega a gematria dos dois, a verdade dá 9 e a mentira dá 6. Quando pega a verdade e inverte, ela vira o quê? Mentira. Você percebe que na fala da serpente, ela começa falando das coisas do Criador e depois ela insere na conversa um elemento mentiroso e ela inverte a palavra do Senhor. Ela coloca a palavra do Senhor em dúvida. Vou mostrar uma coisa para você agora aqui. Sabe as redes sociais que a gente tanto está vendo por aí? Facebook, Instagram, TikTok e outros aí, até o próprio WhatsApp. Quando as pessoas começam a postar as coisas e colocar a palavra do Eterno em dúvida, eles estão fazendo uma inversão na palavra, eles estão tornando a palavra verdadeira em algo mentiroso. Essas pessoas você pode jogar fora, não ande com elas porque são mentirosos. Isso pelo próprio raciocínio que nós temos aqui do versículo. Isso é muito interessante porque a língua hebraica, ela abre essa dimensão para nós e ela nos permite compreender que ambas as coisas precisam caminhar de forma diferenciada, ou seja, a verdade, ela vai ser sempre verdade e a mentira, por mais que ela seja dita, afirmada, propagada, ela nunca vai ser verdade, ela nunca vai se firmar. E tem uma coisa interessante também, porque a mentira, ela não tem respaldo, ou seja, não se pode provar aquilo que o mentiroso diz. Quem fala a verdade vem respaldado com uma série de provas, argumentos que têm provas e que são plausíveis, e que no final trazem vida para a pessoa. Então veja que interessante é isso aqui. E voltando um pouco lá para o texto de Atos, o Senhor, ele, no tempo que o pessoal diz que era o tempo da graça, né, que é o tempo da graça, dizer mentira, matava. A pessoa, ela tinha sido condenada à pena de morte por mentir. E quem condenou? Foi o Espírito Santo. Porque quem estava ali, e Kefa diz isso textualmente, está escrito no texto, que Ananias estava mentindo não para ele, mas para o Espírito Santo. Então, isso deixa para mim também uma clareza muito maior de que as pessoas que falam mentiras regularmente estão sendo já decretadas para morrer. A não ser que essa pessoa se converta, largue a mentira e passe a falar a verdade. E ela vai precisar agora mostrar que ela está falando a verdade, porque a mentira, a gente não dá crédito para a mentira. O mentiroso fala uma coisa, ninguém se importa. Quem fala a verdade, as pessoas param para ouvir, porque a verdade, ela tem credibilidade. A verdade, ela resulta em algo extraordinário para a vida das pessoas. E isso é algo que a gente tem que parar para pensar. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a mentira, ela já vem sendo ensinada há muito tempo. Em Jeremias 9:5, está escrito assim, amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. Então, a pessoa mente por quê? Para ocultar os seus erros ou crimes. Então quem mente, ela tem que continuar mentindo para ocultar tudo aquilo de errado que ela está fazendo. Uma outra coisa, para não ser responsável por algum prejuízo. Os irmãos devem se lembrar
de acontecimentos que a gente teve na nossa infância. Quando nós éramos pequenos, nós quebramos alguma coisa, danificamos algo em casa e tudo. E qual era a pergunta que a nossa mãe ou às vezes nosso pai nos fazia? Foi você que fez isso? Qual era a nossa resposta? Não, eu não. Por quê? Por causa desse instinto ligado à mentira, para a gente não ser responsabilizado por algo que aconteceu. Ô meu pai, uma outra coisa interessante é que quem mente transfere a responsabilidade dos seus erros para uma outra pessoa. Ele não é capaz de carregar o fardo dos seus próprios erros, então ele tem que terceirizar os erros para que a outra pessoa seja, então, responsabilizada, né? Uma outra coisa é porque essa pessoa tem vergonha da consequência dos seus atos. Quem mente vai depois produzir uma série de situações que estão ligadas à mentira e essa pessoa vai acabar sendo envergonhada. Para não ser envergonhada, então ela joga a responsabilidade em outro, porque ela não quer passar a vergonha daquilo que ela fez. Então veja bem, isso é mais uma coisa assim surreal. Por quê, irmãos? Porque isso é uma atitude infantil, isso é uma atitude de criança. Então veja uma outra coisa aqui. Quem mente, ele tem que ser visto como uma pessoa capaz. Mas ele está ciente que ele é incapaz. Mas ele precisa passar o ar. Eu sei, eu faço, porque eu tenho condições. E quando vai chamar a pessoa para realizar aquilo que é necessário, a pessoa falha. Por quê? Porque ela é incapaz, mas ela mentiu sobre si mesma, dizendo que ela tinha tais capacitações. Isso está acontecendo muito hoje nas redes sociais, então isso é um transbordar. É algo assim terrível, de pessoas que fazem afirmações e quando você vai checar as informações acerca do que aquela pessoa disse, porque eu falei isso assim, 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 porque no hebraico é assim, assim, assado. Isso tem acontecido muito. A gente vai checar, ver que é tudo balela, é tudo mentira, né? Uma outra coisa, a pessoa manipula as situações para o seu próprio benefício. Então essa pessoa que quer se passar por alguém super capacitado, ela quer se beneficiar daquilo, ela quer passar um ar de que ela tem domínio, de que ela é boa naquilo, e ela quer se beneficiar dessa situação. Porém, como eu disse para você, toda mentira ela tem perna curta e a pessoa acaba sendo descoberta, né? E infelizmente hoje, nem todo mundo acredita que o mentiroso é mentiroso mesmo. Infelizmente. Tem pessoas que ainda acham que o mentiroso está falando a verdade e ficam do lado do mentiroso. Uma outra coisa que acontece são o medo das punições. Por quê? Porque quem mente, de alguma forma, é punido. Então as pessoas hoje, elas têm medo disso, elas dizem, não, eu não quero ser punido, então eu vou tentar esconder tudo, para que eu não receba nenhum tipo de punição. E as punições, irmãos, elas são muito variadas. Desde uma repreensão oral, às vezes uma repreensão escrita, até o deslocamento, a pessoa ser tirada de um determinado grupo, ser excluída. E tem muitas formas disso acontecer, né? Uma outra coisa, essa pessoa ela quer se destacar no grupo, parecendo ser alguém especial. Isso aqui está ligado com a questão da capacidade. Tem gente que acha que ele é especial e pronto. Ele nasceu parafraseando Korah, né? Korah se achava um camarada super especial. Ele achava que ele era um cara iluminado e que ele merecia ser o Kohen Agadol e não Aharon. Entendeu? Então tem gente que diz assim, eu estou no lugar errado, porque eu devia ocupar tal posição, eu sou uma pessoa especial. E dentro de um grupo, ele tenta passar esta imagem.
mostrar para o grupo que ele é isso. Dentro desse aspecto, essa pessoa tenta obter ganhos mais elevados, passando essa imagem de ser especial. Então, ela quer também financeiramente ser reconhecida através da mentira que ela é melhor do que os outros. Então, como último ponto que eu quero colocar aqui, essa pessoa tem a compulsão de mentir, ou seja, ela mente sem ver que está mentindo. Mente sem ter propósito para isso, mas ela mente. Então, tudo isso que eu falei para os irmãos aqui está relacionado com essa questão da mentira, e a mentira, quando ela é desmascarada entre as pessoas, ela causa constrangimento, ela causa dor, ela causa vergonha, ela produz uma série de situações que são danosas para a alma, as emoções dessa pessoa. Mas mesmo assim, a pessoa, quando é desmascarada, ela ainda tenta sair e reafirmar a sua verdade, a sua veracidade, a sua capacidade. Por quê? Porque a pessoa não quer perder. Então, quando alguém envolve o eterno numa mentira, essa pessoa está então indo para uma situação mais grave. Ela está adentrando num terreno muito delicado. Por quê? Porque essa pessoa, quando ela usa o eterno ou a Torá, ou as escrituras em geral, a Brit Hadashah, e fala uma mentira, ela está querendo dizer assim: o eterno, a Torá, a Brit Hadashah, as escrituras em geral, concordam com aquilo que eu estou fazendo. Mesmo a gente vendo que é mentira. Então aí vem o julgamento celestial. E uma coisa interessante, irmãos, é que o Eterno tem tido muita longanimidade, que é a paciência esticada, para não permitir que essas pessoas morram instantaneamente, senão o cara vai para o inferno. Então Yeshua tem dado chance a essas pessoas para que elas possam se arrepender. E se arrepender de estarem usando o Eterno, Yeshua, o Espírito Santo e a Palavra, para poder corroborar, confirmar algo que ele acha que é verdade, mesmo sendo mentira. Então, nós chegamos aqui num ponto em que nós temos um agravante, quando a pessoa pega as coisas do Senhor e mente. E você vê que isso gera decreto de morte. E eu mostrei para você dois casos, o caso de Ananias e Safira e o caso de Rava e Adão, né, que morreram por conta da mentira que a serpente disse a eles, e eles aceitaram e se envolveram com a mentira. Então isso é uma coisa muito, muito séria e que precisa ser levada em consideração. Eu não posso, de jeito nenhum, falar mentira. Por que nós falaríamos mentira? E uma outra coisa interessante, irmãos, que eu quero também falar para os irmãos aqui, que está aqui no texto, né, da Torá, que é o livro de Números, é a questão de Korah. Né? Korah era um camarada que tinha uma alta posição dentro do acampamento de Israel, era primo de Moshe, era um camarada que tinha de tudo. Ele era um dos carregadores da arca, ou melhor, um daqueles que a arca os carregava. Mas mesmo assim, ele não estava feliz com a sua posição. Então, Korah vai fazer uso agora da mentira e vai começar a espalhar isso no meio do arraial. Ele vai começar a convocar pessoas usando a mentira. Olha, vou fazer um parêntese aqui. Vamos lá para um tempo indefinido na eternidade. Quando Hassatã
começa a querer ser maior que o Criador, e ele convoca outros para irem com ele, falando para eles o quê? Uma mentira. Veja só que ele conseguiu recrutar seres celestiais santos, puros, que tinham a oportunidade de ver a glória do Eterno, que sabem o que é o Olam Rabá, o mundo vindouro, os 7 céus, eles conhecem tudo, e mesmo assim, ele convence. Olha só o poder da mentira. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a mentira. A forma como ela é dita e o motivo pelo qual ela está sendo dita. Os irmãos viram que a mentira, ela realmente causa um estrago muito grande na vida das pessoas. E a mentira tem levado bilhões de pessoas para o inferno. E no caso de Korah, ele vai fazer essa reunião com esse pessoal, tendo uma lábia muito boa, e ele certamente usou parte da verdade e mentira para poder falar sobre Moshe, sobre Aharon, sobre o fato de que eles, se fosse o Cohen Agadol, ele iria ter uma postura diferenciada com estas pessoas que estão sendo seus ouvintes agora. Ou seja, é o discurso do político. Se vocês estiverem comigo, eu vou dar cargos para vocês. Ah, porque fulano, eu vou te colocar para fazer tal coisa, ciclano e tal, porque esse pessoal só da família, não, vou chamar outras pessoas para estarem aqui comigo. É o discurso político. É tudo de bom que as pessoas querem ouvir. É massagem no ego. Eu sou importante. Levando em consideração que cada um desses homens que estavam lá eram príncipes, eram homens importantes, homens que tinham uma reputação, assim como ele também tinha. E interessante, irmãos, que a mentira, ela vai destruir a reputação destas pessoas. Olha só que coisa impressionante. O mentiroso, ele tenta destruir a reputação do outro. Mas quando a verdade aparece, a reputação de quem é verdadeiro, ela é sedimentada. E a do mentiroso, ela é como areia. Ela vai se desfazendo e desaparece. A reputação virou pó. Nesse caso aqui, ele chama junto dele 250 pessoas. Coré, Datã, Aviram, Om. E eles vão confrontar Moshe e Aharon. E o discurso deles é interessante, ele diz assim: por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Você entendeu isso? Por que vocês dois são os líderes da congregação do Eterno? Todo mundo é santo. Como assim só vocês são líderes? É interessante, irmãos, porque da forma como ele coloca, Moshe e Aharon se auto-intitularam profeta e sumo sacerdote. E os filhos de Aharon foram e pegaram carona nisso tudo. Então veja que a forma como ele fala é uma forma... como é que eu vou dizer para você? As palavras dele são palavras duras, porém disfarçadas de verdade. São palavras que são como setas, são como lanças, para ferir Moshe e ferir Aharon.
mas elas vêm com uma capa de verdade, uma capa de santidade. Isso é tão verdadeiro que Moshe, quando eles ouviram isso, os dois caíram com os seus rostos em terra, em temor ao Eterno. Eles entenderam o que aqueles homens estavam dizendo. Vocês usurparam, era essa fala de Korah, vocês usurparam a autoridade para estar aqui. E você que está me ouvindo, que é pastor ou líder, você entende o quão terrível é quando alguém chega e contesta o chamado que nós temos. E por que isso? Porque o chamado é pessoal e ele é intransferível. E uma outra coisa, cada um tem o seu próprio chamado com características individuais únicas. O mesmo aconteceu com Moshe e Aharon. E aqui, o chamado dele está sendo colocado em dúvida. Moshe, quando foi chamado, estando apacentando o rebanho do seu sogro Jétro, quando a sarça começa a queimar e ele ouve a voz do Senhor falando com ele. Aharon, quando o Senhor chama Aharon para poder estar junto de Moshe, isso não foi uma convocação humana, ninguém fez uma votação lá no Egito para colocá-los como líderes. O Senhor os levantou como líderes. E Korah sabe de tudo isso. Mas veja, ele ignora a verdade e levanta uma situação falsa para tentar, então, com esta situação, acusar Moshe e Aharon. Então, Moshe é um homem muito sábio. Moshe ainda vai tentar mostrar para eles, para esses homens, porque Korah está, ele está tão firme na sua posição, que ele acha que o que ele está fazendo está certo. Moshe então vai chegar e vai dizer para toda a congregação, amanhã fará saber o Eterno quem é seu, e quem é o santo que fará chegar a si. E aí vocês vão ver quem é que ele escolheu. Então, qual é a instrução de Moshe? Peguem para vós incensários, Korah e toda a sua congregação, porque o que aconteceu quando Korah convocou esses homens? Eles se tornaram uma congregação dentro da congregação. Entendeu? O povo de Israel, então, agora tem uma mini congregação de gente que agora está do lado de Korah. E aí vem a pergunta, por que Moshe está fazendo isso? Por que ele diz para eles pegarem incensários e pôr fogo neles e colocar incenso para eles se apresentarem diante do Eterno? Por que Moshe está fazendo isso? Isso tem um motivo, irmãos. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Qual é o objetivo de Moshe? É que aquelas pessoas não se percam. Se tem que se perder, vai só Korah. Mas todo mundo não vai se perder. O que ele diz? Ele diz assim, tomem para vocês incensários. Uma pergunta, quem é que usava incensário? Era só o sacerdote. Esse pessoal tinha incensário? Não. Eles tiveram que fabricar os incensários de um dia para o outro. Tiveram que fabricar o incenso, porque o incenso era única e exclusivamente usado para fins de adoração. E, além disso, eles sabiam que só sacerdotes poderiam fazer uso do incensário. Ou seja, não estava aberto para eles usarem. Aí, qual era o desejo de Moshe? Que esses homens parassem e pensassem e falassem assim, eu não posso pegar um incensário. Primeiro, eu não tenho incensário, não tenho incenso. E segundo, eu não fui autorizado. Como que eu vou fabricar um incensário e vou levar para a presença do Eterno? Moshe queria poupar esses homens de morrerem.
Mas olhe só que coisa. Quando uma rebelião se instala através da mentira, ela é praticamente sem retorno. Aconteceu com Rassatã e com um terço dos seres celestiais que eram anjos e se transformaram em demônios. Veja que coisa extraordinária. Esse exemplo que nós temos. Uma rebelião causada por uma mentira, agora está para se transformar numa nova tragédia. Mas Moshe está ainda avisando, Moshe está dando um dia para eles poderem pensar, para que eles possam raciocinar, para que eles possam orar e falar assim: Eterno, eu tenho que fazer incensário, Eterno, eu tenho que fabricar incenso, Eterno, será que eu, não sendo sacerdote, posso fazer isso? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Vocês acham que se eles tivessem perguntado ao Senhor, qual a resposta que o Senhor daria a eles? Eu imagino que seria a resposta correta. Não façam isso, que isso é algo terrível. Falando numa linguagem mais popular, né? Vocês vão entrar numa fria e vão morrer todos. Vocês vão deixar suas famílias órfãs. Suas mulheres vão ficar viúvas. Não façam um negócio desse. A intenção era essa. Quando, irmãos, nós falamos às vezes com as pessoas sobre isso, e falamos assim: vai pensar, vai raciocinar. Por que a gente faz isso? Por que um líder faz isso? É para que essa pessoa veja o erro que ela está cometendo, dividindo o corpo do Senhor, através de uma mentira. Por quê? Por arrogância. Eu quero o cargo do outro. Lembra que nós falamos sobre isso? Que essa é uma das características que está lá. Eu minto, então eu quero uma posição de destaque para mim. Eu vou usar a mentira para alcançar tal posição. Então, irmãos, eles tiveram um tempo para eles poderem pensar e raciocinar no que diz respeito a isso. E no dia seguinte, eles chegaram e Moshe, então, fala com eles: pouco é para vós que o Eterno vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a se administrar o ministério do tabernáculo, estar perante a congregação para ministrar. Ele estava falando com Cora. Ele te fez chegar a todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo. Ainda também procurar o sacerdócio, mais uma vez se dirigindo a Cora. Ele está tentando fazer no último momento com que Cora tenha um insight, que ele caia na real, como a gente diz, e possa então abrir mão da mentira e pedir perdão por tudo isso e ser salvo. As oportunidades foram dadas. Vai de novo a pergunta: eles aproveitaram essas oportunidades? A resposta é não. Moshe continua dizendo: pelo que tu e toda a tua congregação estáis contra o Eterno. E Aharon, quem é ele? Para que vocês murmurem contra ele. Irmãos, misericórdia. Ele está dizendo que esse povo está contra o Eterno, não é contra Moshe nem contra Aharon. Quem faz, quem produz divisão, quem murmura no meio da congregação, não está fazendo contra líder, não. Não é contra mim, não é contra você, pastor. É contra Yeshua. Você entende isso? Então, essa situação, ela é terrível. E Moshe, então, manda chamar ainda os outros, Datã e Abiram, para virem para esse momento, e eles falam assim: não subiremos.
E eles ainda fazem levantam uma outra mentira acerca de Moshe. Eles dizem assim: porventura é pouco que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares nesse deserto, que também vos assenhorais de nós? Como assim? Peraí, o Egito era uma terra de leite e mel? Eles estão morrendo no deserto, não está todo mundo lá vivo? E Moshe fez deles escravos? Gente, onde é que está isso? Em que mundo que esse pessoal está vivendo? Você percebe como a mentira contaminou a mente deles? A mente do mentiroso já está cauterizada. Ele não suporta mais ouvir a verdade. Veja que coisa impressionante estes versículos. E eles ainda continuam dizendo: olha, nem tão pouco nos trouxeste uma terra que mana leite e mel e nos destes campos e vinhas em herança. Porventura você quer arrancar os olhos desses homens? Nós não vamos até aí, Moshe. Irmãos, olha que impressionante, Moshe. Eles estavam a caminho da terra. Eles pegam essa informação de que a terra está lá na frente e estão colocando isso agora como uma acusação contra Moshe. Algo que eles receberiam no futuro, eles estão exigindo naquele momento, estão acusando Moshe de não ter dado para eles. Veja, irmãos, veja que absurdo isso. Por isso eu estou dizendo para vocês como a mentira é algo terrível. Olha o que ela produziu na mente desses homens. Veja a fala deles. Veja isso, que coisa terrível. Então, quando eles começam a falar isso, Moshe se ira e Moshe diz assim: olha, eu não peguei, não olhe para a oferta deles, Senhor, porque eu nunca peguei um jumento deles, nunca peguei um animal, nunca fiz mal para eles, nada, Senhor. Agora é Moshe e o Eterno. Moshe está desabafando de ver toda aquela situação dele ser chamado de ditador. Vou usar uma palavra mais branda aqui, tá? De ditador, de usurpador, e o povo, eles é que são os bonzinhos. Então, quando eles foram e tomaram os incensários, o que aconteceu? Quando eles chegaram diante da congregação, Moshe e Arão estavam lá, e Corah fez ajuntar todo mundo. Então, o Eterno agora aparece através da glória dele, e toda a congregação vê. Então, perceba uma coisa, irmãos. Quando o Senhor quer justificar alguém, ele faz isso publicamente. Toda essa bagunça aqui foi produzida nos bastidores, porque o mentiroso, ele não fala mentira de forma pública. Ele vai fazendo as coisas pelas costas, para depois chegar e apunhalar a pessoa. O mentiroso faz assim. Então, agora o Senhor fala para Moshe e Arão dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação e eu os consumirei a todos no momento. Você percebe que a ira de Moshe agora se tornou a ira do Eterno? O Eterno tomou as dores de Moshe, por quê? Porque Moshe estava falando e fazendo as coisas de forma verdadeira. Quem anda na verdade não precisa ter medo, irmãos. O Senhor toma as nossas dores, Ele toma as nossas causas nas suas mãos. E Ele disse assim: vocês dois saiam daí que eu vou matar todo mundo. Aí eles se prostram e disseram: ô Eterno, peraí, calma, Senhor. Pecará um homem só, isso vai matar toda a congregação. Calma, Senhor, calma. Agora ele está fazendo o papel de líder, os dois. O líder verdadeiro, Senhor, vai só no culpado, vai só no mentiroso, Senhor. Naquele que causou tudo isso aqui. Senhor, vai com calma. Isso eu estou falando de uma forma para você entender. Então, o Eterno diz para Moshe o seguinte: fala para toda a congregação sair de perto da habitação das tendas de Corah, Datã e Avirão.
Então Moshe se levantou e ele foi até Datã e Avirão, e atrás dele foram os anciãos. Lembra os anciãos que o Senhor tirou da unção de Moshe e passou para eles, que ele impartiu a unção? Então ele vai junto, esses anciãos vão junto com eles. E Moshe agora chega no local e fala assim para a congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Aqui, Moshe já está proferindo uma palavra de julgamento. Então, o que vai acontecer? Quando as pessoas saem do redor das tendas deles, né? Moshe agora declara algo para punir o mentiroso. Ele declara o seguinte: nisto conhecereis que o Eterno me enviou a fazer todos esses feitos e que do meu coração não procedem. Se eles morrerem da forma como morrem todos os homens e forem visitados como se visitam todos os homens, então o Eterno não me enviou. Mas se o Eterno criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, nisto conhecereis que esses homens irritaram o Eterno. Moshe acabou de falar, a terra se abre e engole eles. E o Midrash diz que quando Korah e a sua família estavam descendo vivos ao inferno, ele disse assim: o Eterno é justo e Moshe é o seu servo verdadeiro. Agora que está indo para o inferno, vai admitir a verdade? Já não dá mais tempo. Assim como esse homem morreu e a sua família, todos aqueles que estavam ao redor, aqueles 250 homens, lembra? Então, aqueles 250 homens, saiu fogo do Senhor e consumiu todos eles. Por quê? Porque foram atrás do mentiroso. Então, a mentira, ela tem um alto preço que é cobrado. E você percebeu ao longo dessa paraxá que essa mentira é algo tão danoso que todas as vezes que essa mentira foi dita, aceita e praticada, ela gerou morte. Tanto no caso de Adam com Rava. Agora, Korah, sua família e os 250 príncipes. E também Ananias e Safira. Os três casos que, na minha opinião, são os casos mais emblemáticos de toda a Bíblia. E que mostram para a gente de uma forma muito clara que a mentira, ela não tem apoio. E como ela não tem apoio, ela não se sustenta. Não se sustentando, ela cai. A verdade, ela é totalmente oposta a isso. Moshe vai continuar guiando o povo de Israel porque estava dentro da verdade, falando a verdade, vivendo a verdade. Arão vai continuar sendo Cohen Agadol e vai vir um temor muito grande sobre o coração das pessoas. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos na verdade. Obviamente, irmãos, existem momentos em que a gente tem aquele desejo de que as coisas fossem um pouco diferentes hoje e que as pessoas estivessem sendo visitadas pelo Senhor também assim. Falou mentira? Morre. Para gerar temor, porque nós vivemos um tempo em que não há temor dos céus. As pessoas não estão se importando com aquilo que falam, com aquilo que fazem, com aquilo que postam nas redes sociais. Nada disso é importante. Pelo contrário, isso tem sido dito de forma descabida, de forma aleatória, como se lançassem setas para todos os lados. E, infelizmente, nós temos visto pessoas morrendo por causa da palavra dos mentirosos. Que o Eterno nos ajude a ficarmos firmes dentro da verdade. Para mim terminar, vou citar um versículo em que Yeshua diz assim: e conhecereis a verdade, que tem começo, meio e fim, e a verdade vos libertará.
quanto maior o meu relacionamento com o Yeshua, através do Espírito Santo, maior será o meu temor e tremor de abrir a boca e falar qualquer coisa que seja errada, ou seja, qualquer mentira. Porque uma mentira vai conduzir a outra, que conduz a outra, e assim sucessivamente. E a mentira, para que ela possa ser coberta, ela necessita de outras mentiras. Mas quando é descoberto, todo o fluxo de mentiras que foi dito vem à luz. E aquela pessoa não tem mais nenhuma credibilidade. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo possa falar conosco, para que nós possamos abrir mão da mentira e caminhar somente na verdade, em nome de Yeshua. Amém? Querido, querida, se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite ele aí no nosso canal, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.